Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, começando a nossa série Casa Organizada, onde a gente vai aprender na prática a organizar algumas partes da nossa casa, para que isso nos traga mais bem-estar, mais facilidade na nossa rotina. Porque a organização nada mais é do que isso, né? Ela proporciona essa leveza no dia a dia, essa praticidade, você conseguir encontrar as suas coisas com mais agilidade, você saber onde está cada coisa. Então, a organização é para trazer todos esses benefícios. É para que você tenha uma vida realmente mais prática, mais leve, mais funcional. E aqui na série Casa Organizada, hoje a gente vai começar a falar sobre organização, né? De uma forma mais prática. É uma série inédita, pela primeira vez eu tô fazendo aqui com vocês essa série para que a gente aprenda na prática a organizar algumas partes da casa. Então eu quero dar boas-vindas para quem está chegando aqui, agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês e dizer que eu preparei essa série com muito carinho para que vocês consigam aplicar aí na casa de vocês, para que vocês acreditem que cada um pode sim organizar a sua casa, organizar o que desejar, tá certo? Então a gente vai começar a nossa série hoje com a primeira aula sobre organização de uma parte da cozinha. Eu já estou aqui na cozinha para que vocês vejam a prática, essa organização, para que vocês tenham condição de aplicar aí na sua casa. Lembrando que hoje é a primeira aula da série, né? Como eu falei, a gente vai organizar aqui uma parte da cozinha. Amanhã, na segunda aula, a gente vai organizar uma parte do guarda-roupa. E na quinta-feira, que é a terceira e última aula, a gente vai aprender algumas dobras, a importância das dobras, tá certo? Então, a gente hoje tá só começando. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Quero pedir licença para quem já me conhece e me apresentar para quem tá chegando hoje. Eu sou a Cíntia, Personal Organizer há 5 anos. Sou formada pelo método Reorganize da Priscila Saboia. Sou também especialista em organização baby e consultoria online e uma apaixonada por organização. Então essa paixão por organização me trouxe até aqui, me deu essa ideia de fazer essa série para que vocês pudessem ver na prática que é possível sim organizar, que vale a pena organizar, quais são os benefícios da organização na vida de vocês. E eu fiz algumas enquetes aqui nos meus stories do Instagram e eu vi que a cozinha, né, é um desafio para algumas pessoas, né? Eu até perguntei qual é a maior dificuldade, muita gente respondeu que são os potes. Nós vamos falar sobre os potes hoje, tá certo? Então eu quis trazer um conteúdo bem prático, bem leve, bem a realidade, bem o dia a dia de todas nós, para que vocês se identifiquem e obtenham esse conhecimento para aplicar na casa de vocês, porque é muito importante que quando a gente adquire um conhecimento, a gente aplique, que a gente treine, que a gente pratique, para aí sim a gente de fato ter aprendido aquilo, para aí sim a gente de fato colocar aquilo no nosso dia a dia, inserir aquilo na nossa rotina, tá certo? Então nós vamos lá, já vamos começar aqui a ir para a prática, né? Começando a organizar a cozinha. Então vamos lá. Hoje nós vamos organizar a parte superior de um dos armários da cozinha, né? Porque cada cozinha tem a sua disposição, né? Tem cozinhas que tem armários superiores, inferiores, gavetões, poucas gavetas, prateleiras, mas independente de como seja a disposição da sua cozinha, o que eu quero te mostrar aqui, a organização que eu vou fazer com você, ela vai se adaptar a qualquer que seja a sua necessidade, porque os princípios da organização, eles são os mesmos, e quando a gente entende esses princípios, a gente tem condições de aplicar tudo que a gente precisa, seja qual for a circunstância, tá certo? Então, hoje aqui eu tô num armário, esse armário aqui superior, pra gente começar a organizar. Se você não tiver um armário superior, por exemplo, você tiver uma prateleira, essa ideia funciona para isso também. Então você vai adequar aí conforme a sua realidade, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Como eu falei, a gente vai começar aqui pelo armário superior da cozinha, tá certo? Vou abrir para vocês. De acordo com o que eu for organizando, eu vou movimentando a câmera para que vocês consigam ver alguma coisa que de repente o ângulo não esteja pegando, tá certo? Mas aqui a gente tem um armário superior de cozinha com vários itens. Mas a primeira coisa que eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, esse armário está organizado ou não? Escreve aí pra mim no chat, sim ou não? Tá organizado ou não tá? Coloca aí pra mim, eu vou até sair aqui da frente para que vocês consigam ver, mas eu quero saber qual é a opinião de vocês, se esse armário está organizado ou não. Escreve pra mim aí, sim ou não aí no chat. Vamos lá. Ó, vou chegar aqui pro ladinho, vou virar um pouquinho a câmera, ó, para que vocês possam ver.
E aí, esse armário tá organizado, não tá organizado? Qual é a opinião de vocês? Tô vendo aqui algumas pessoas colocando sim, outras colocando não. Qual é a opinião de vocês? Tá ou não tá organizado? Pra gente começar aqui a conversar. Tô vendo aqui muita gente colocando não, né? Então, vou mudar aqui pro outro lado para de repente vocês verem o outro ângulo ali. Então, gente, na verdade, esse armário aqui, ele não tá organizado. Por que que ele não está organizado? E isso é muito comum de acontecer na casa das pessoas, né? Na casa de todos nós que estamos ainda aprendendo a organizar. Por que que ele não está? Ele não está porque ele tá com uma série de coisas misturadas, olha. Tem caneca, tem copo, tem um potinho, tem pote lá atrás, tem prato, pote em cima do prato, outros potes, uma xícara. Tá tudo muito misturado. E as coisas estão divididas. Tem xícara aqui atrás, tem copo empilhado, tá misturado. E aí a gente começa a falar de alguns princípios muito importantes da organização. O primeiro princípio que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a gente precisa criar uma casinha para cada coisa. Ou seja, cada coisa que a gente tem na nossa casa, seja os utensílios de cozinha, seja roupa, sapato, livro, o que for, cada coisa tem que ter a sua própria casinha. Ou seja, ela tem que estar no cômodo onde ela é utilizada e ela tem que estar no lugar onde aquilo traz facilidade para você. O que eu quero dizer com isso? No nosso exemplo aqui do armário da cozinha, esse armário superior, ele é considerado uma área nobre da cozinha. Por quê? Porque ele é um armário de fácil acesso pra gente. A gente consegue pegar e devolver as coisas com facilidade, porque tá ao alcance das nossas mãos, tá fácil da gente ver. Então, por isso que ele é considerado uma área nobre. E por ser uma área nobre, aqui tem que estar o que você usa com mais frequência, o que você utiliza no seu dia a dia. Então, aqui tem coisas que a gente realmente utiliza no dia a dia, como o copo, a caneca, a xícara. Está dentro do armário certo, porque são coisas utilizadas diariamente, então eles estão no armário certo por ser mais acessível. Mas aí a gente parte para um outro princípio. Além de cada coisa ter a sua casinha, estar mais acessível com o que a gente usa com mais frequência, a gente precisa organizar isso de uma forma que funcione. E é aí que a gente começa a criar o nosso sistema de organização. É aí que a gente consegue começar a tornar as coisas funcionais e práticas para o nosso dia a dia, tá certo? Então, como vocês estão vendo e eu comentei aqui, esse armário ele não está organizado porque ele está todo misturado. Tem coisa que não precisa estar aqui, tem coisa que está em vários lugares e a gente precisa começar a organizar isso. E aí eu quero dar uma dica a você. Quando você for colocar isso em prática na sua casa, não saia desocupando todos os seus armários da cozinha, não. Comece aos poucos. Pega uma parte de um armário seu, como por exemplo, esse aqui eu peguei 2 portas, olha. Pegue essas 2 portas e comece a organizar essa parte. Não sai tirando tudo, colocando em cima da pia, da bancada, porque você vai se perder. Cozinha é um local que tem muitos itens. Então a gente tem que ir fazendo aos poucos para a gente tendo noção de tudo que a gente precisa organizar. E aí, se a gente precisar remanejar uma coisa ou outra, é mais fácil do que a gente ter aquele mundo de utensílios espalhado pela cozinha e sem saber por onde começar, tá certo? Então a minha recomendação é que quando você for aplicar, você pegue uma parte aí do seu armário, um pedacinho da sua cozinha para você começar a aplicar, para você começar a aprender, tá certo? Combinado? Clica aí no coraçãozinho para mim quem vai começar aos poucos, tá? Comecem aos poucos para vocês irem adquirindo essa experiência, vocês irem aplicando isso com leveza, com praticidade, para não gerar aquela ansiedade, aquela angústia, tá certo? Então vamos lá. Agora nós vamos partir para a prática mesmo. O que a gente vai começar fazendo aqui? A gente precisa começar a ter noção de tudo que tem aqui dentro desse armário. Por quê? Porque quando a gente organiza, quando a gente começa a criar o nosso sistema de organização, a gente tem que partir do primeiro passo da organização, que é a seleção. O que é a seleção? A gente vai definir o que fica e o que sai, tá? No caso aqui, do nosso espaço, do nosso armário superior da cozinha, tá certo? Então eu vou começar tirando aqui, ó. Aqui é um potinho, tipo aqueles potinhos de sobremesa, de sorvete. Ele tá meio perdido aqui. Vamos ver se ele tem um lugar próprio. Então eu vou começar tirando, ó. Vou começar tirando os copos. Eu tô vendo que tem copos de tamanhos diferentes, ó, copos encaixados. Mais copo aqui atrás, ó.
encaixado também. Umas canecas. Aqui a gente tem xícara. Uns potes de vidro, ó, bem empilhados, tá? Vou comentar sobre isso depois. Aqui a gente tem mais pote, umas tampas. E um daquele mini processador, né? Agora que a gente esvaziou essa primeira prateleira, a gente já pode começar a organizar. É como eu falei, a gente vai fazendo aos poucos, tá certo? Como eu mencionei pra vocês, essa primeira prateleira, ela é a área nobre aqui da cozinha. Então a gente tem que organizar nela tudo que a gente utiliza com mais frequência. Como, por exemplo, os copos, xícara, os pratos, tudo isso a gente pode organizar aqui. E como que a gente começa organizando? Vamos começar a colocar esses itens que eu tô citando aqui para essa parte de baixo, para essa prateleira aqui que tá mais acessível, tá numa altura melhor, tá certo? Eu vou começar trazendo os pratos, olha, vou tirar as coisas que estão em cima dos pratos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção a vocês, muito cuidado ao empilhar os pratos, porque aqui pela câmera vocês estão vendo que tem vários, mas dependendo da altura do armário, aqui de baixo a pessoa não consegue ver. E aí quando ela vai puxar, o risco de vir para cima dela é muito grande. Então procurem colocar os pratos numa altura que você veja tudo que tem empilhado, para você não correr o risco disso cair em cima de você, tá certo? E além disso, é importante que a gente não faça pilhas muito altas dos pratos. Por quê? Porque além de dificultar esse manuseio, a gente corre o risco de danificar o prato. Dependendo do material, ele pode cascar, ele pode trincar. Então evitem fazer pilhas muito altas. Um recurso que a gente tem muito bacana na organização são os chamados produtos organizadores. A gente consegue organizar com eles e sem eles. Mas qual é a vantagem de ter alguns produtos organizadores? É que eles vão facilitar essa organização, eles vão nos ajudar a manter organizado, eles vão delimitar um espaço e eles vão fazer com que a gente ganhe mais espaço. Então aqui nessa aula eu trouxe para mostrar para vocês esse organizador aqui, que ele é um organizador de canto para colocar os pratos. Vou colocar aqui para que vocês vejam. A gente coloca sempre no cantinho, aqui ó, do canto do armário. E aí quando você for escolher o da sua casa, você tem que considerar a altura do seu armário, tá? O volume de pratos que você tem, para que você analise se aquele produto organizador vai atender a sua necessidade ou não. Então é muito importante que antes de você comprar qualquer produto organizador, que você faça a sua organização, para você ter noção do que você precisa organizar e para você ter noção do espaço que você tem, tá certo? E aí aqui eu começo a distribuir os pratos nesse produto organizador. Vou colocar ó, o pires aqui em cima, pratinho de doce aqui no meio e os pratos de refeição. E assim, você tendo mais pratos, você vai colocando na pilha correspondente. Mais uma vez, cuidado para não exagerar no peso, no volume, tá certo? Mas a ideia dele é essa, porque você não vai precisar tirar todos para pegar o último, você não vai correr o risco de muitos encostados um no outro para danificar, como eu mencionei. Então dessa forma fica mais prático e você tem aqui o cantinho dos pratos. Você sabe que toda vez que você precisar pegar e você precisar tirar, eles vão estar aqui, tá certo? Então agora que a gente organizou os pratos, vamos partir para os outros itens que a gente vai colocar aqui nessa prateleira. Eu quero começar organizando com vocês esses copos mais altos. Como vocês lembram, eles estavam misturados, tinha um empilhado no outro, tinha outro tamanho junto. É muito importante que após a seleção, que a gente definiu o que fica e o que sai, a gente cria as categorias. O que são as categorias? É a gente agrupar junto o que é semelhante. Então, por exemplo, aqui a gente já criou a categoria dos pratos. Todos os pratos estão juntos, tá certo? E agora a gente vai criar a categoria dos copos. Nós temos dois modelos de copos aqui, mas eles são da mesma família. E a gente aqui na cozinha vai organizar esses copos de que forma? A gente vai fazer filas. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocando aqui e vou explicar para vocês qual é a ideia das filas para a gente fazer na cozinha. Na cozinha a gente organiza os copos, as xícaras, as canecas, sempre assim em filas. O que significa isso? Isso significa que o que tem na frente tem atrás.
Ou seja, quando você vier buscar esse copo, você já sabe que atrás dele são todos iguais. Você não vai precisar ficar procurando e ao mesmo tempo não vai correr o risco de você querer um que está lá atrás e aí você passar a mão por cima e vir tombando tudo, né? Você já sabe que o que tem à frente tem atrás. Então toda vez que você precisar organizar os seus copos, canecas, xícaras, é importante que você faça assim, em filas. Os copos, mais uma vez, organizando nas categorias para que os copos semelhantes estejam na mesma fila. E dependendo do volume que você tiver, você vai fazendo quantas filas você precisar e de acordo com o espaço disponível que você tiver. Mas esse princípio do que tem à frente, tem atrás, é muito importante na cozinha. Ele vai fazer toda a diferença para que você não deixe de usar as suas coisas e mais ainda, para que você não corra o risco de quebrar alguma coisa que de repente você deixou lá atrás e você não viu e quando você quis, você não tirou as coisas da frente, você foi direto lá atrás, tá certo? E nessa mesma lógica, a gente vai organizar as nossas canecas. Aqui atrás, gente, nós temos mais uma caneca perdida, ó. Vou pegar ela aqui e vou trazer pra cá. E eu tenho uma caneca aqui diferente. Vamos supor que eu não use mais essa caneca. Tá na hora dela sair daqui da cozinha. O que você não usa, não tem por que você ficar ocupando um espaço que é muito importante para você guardar outras coisas, com uma caneca que, por exemplo, você não vai usar mais. E uma coisa muito bacana que quando acontece da gente organizar, é que às vezes uma coisa que a gente usa para uma finalidade, a gente aprende a usar para outras. Por exemplo, essa caneca que eu não quero mais usar, eu posso utilizá-la para colocar as colheres de preparo de comida e colocar aqui na bancada, ao lado do fogão. Então esse é um novo uso que eu posso dar para essa caneca. Se eu não quiser colocar aqui na cozinha com as colheres para preparo de comida, eu posso colocar lá no escritório para botar caneta e lápis. Ou então eu posso colocar no meu cantinho da maquiagem para botar pincel. Então a gente pode, com as coisas que a gente tem, dar novos usos para a gente ganhar espaço onde a gente precisa e ao mesmo tempo facilitar um outro local que a gente não tinha tido aquela ideia, não estava utilizando. Então, essa caneca aqui, eu já dei uma outra finalidade a ela, uma vez que eu não vou usar aqui, tá certo? Agora a gente vai colocar as xícaras, tá? Na mesma ideia também de o que tem na frente, tem atrás. Ó, aqui tem uma outra xícara perdida. Aqui, ó. Então, tá vendo? Conseguimos organizar, criamos a categoria de xícara, de caneca, de copo baixo e de copo alto. E tudo que tem aqui na frente tem atrás. E é importante deixar um espacinho entre as coisas para justamente você colocar e tirar com facilidade, tá certo? Então dessa forma a gente consegue visualizar tudo que a gente tem e dessa forma a gente consegue acessar com facilidade para que a gente retire para o nosso uso e depois consiga devolver. Porque cada coisa tem a sua casinha, cada coisa está categorizada, faz sentido estar ali, é fácil de estar ali e dessa forma você vai manter a organização, tá certo? Então, nessa primeira prateleira, a gente já fez o primeiro passo que foi selecionar o que fica e o que sai, a gente já criou as categorias, que é o segundo passo, e a gente já fez o terceiro passo, que é encontrar o lugar, que nesse caso aqui a gente entendeu que esse é o melhor lugar para esses utensílios, uma vez que é um lugar de melhor acesso para as coisas que são usadas no dia a dia, que são usadas o tempo todo. Então, dessa forma, vai ser mais fácil ter acesso a isso e manter a organização, tá certo? Agora, a gente pode partir aqui para organizar essa segunda prateleira. Aqui a gente tem um potinho que já está meio amareladinho, já está meio gasto, acho que já dá para desapegar. Esses outros potinhos aqui também, que vem com embalagem de alguma coisa, se não tem serventia, não faz sentido ficar ocupando esse espaço. A gente pode desapegar também. Aqui a gente tem um copo avulso, que não é desse convite. Vamos desapegar dele também. E uns potinhos aqui empilhados. Agora que a gente já tem noção de tudo que a gente tem, que a gente já fez a seleção, a gente vai partir para a categorização dessas coisas que vão ficar aqui em cima. O que eu vou organizar aqui em cima? Os potes. Que, se vocês se lembram, os potes eles estavam misturados nessa primeira prateleira e nessa segunda prateleira. E agora a gente vai criar a casinha deles. Nós vamos reunir todos os potes aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas formas de organizar os potes de acordo com o volume que você tiver e com o espaço disponível, tá certo? Vou começar
por esses potezinhos aqui de plástico, que são aqueles potes para guardar frios, né? Presunto, queijo. Eles estão mais ou menos encaixados, eles não ficam muito firmes. Então a melhor opção para eles é a gente tampar cada um, tá? A gente tampa um por um. Vou colocar aqui no cantinho. Vou tampar o outro, tá? Vou colocar aqui no cantinho. E agora eu vou partir para esses potinhos aqui de inox. Esses potinhos, tem mais 2 potinhos aqui dentro, ó. Se você tem pouco espaço no seu armário, você pode guardar assim. Procure encaixar as tampas, né? Para que elas não se percam. E aí você guarda dessa forma. Mas se você tem espaço, o ideal é que você tire um de dentro de outro e que você empilhe. Vamos fazer aqui. A gente vai tirar os 2 potinhos que tem dentro. Ó. A gente vai tampar um por um. A gente vai tampar um por um pra gente conseguir empilhar um em cima do outro, tá certo? Ó. Tô tampando aqui. E aí a gente organiza realmente empilhando, ó, do maior pro menor. Porque assim a gente vai conseguir ver todos. Daquela outra maneira, um dentro do outro, se algum potinho daquele tiver em uso e você estiver contando com ele, você só vai saber quando você abrir, né? Agora, dessa forma, você consegue saber que todos estão ali. Então, se você tiver espaço aí no seu armário, eu recomendo que você empilhe os potes tampados, para que você consiga ver e ao mesmo tempo para que as tampas não se percam, né? Porque esse é um grande calo da cozinha, as tampas que saem andando por aí e se perdem dos potes, não é mesmo? Quem aí já não perdeu tampa? Clica aí no coraçãozinho que eu quero saber quem que já perdeu tampa ou já emprestou um pote, voltou o pote, não voltou a tampa. Clica aí no coraçãozinho pra mim que eu quero saber quem é que já passou por isso, quem sofre desse problema com as tampas. Eu vou mostrar ainda uma outra forma da gente organizar as tampas pra gente não perder, além de organizá-los assim tampados. Mas eu sei que muitas pessoas não têm esse espaço disponível para guardá-los assim tampado, que é o ideal. E aí, quem não tem esse espaço, como é que faz? Vamos lá. Eu vou colocar aqui os potes de vidro. Primeiro eu quero mostrar para vocês que a gente tem aqui 2 tamanhos de potes de vidro, ó, tá vendo? Você pode empilhar? Pode. Mas o que eu quero chamar a atenção? Eles são muito pesados. Então você tem que tomar cuidado também se a sua prateleira aguenta esse peso todo. Para que a sua prateleira não crie aquela barriga, né? E com o tempo ela pode vir a quebrar. Além disso, se você precisar tirar um pote daqui, como eles são pesados, vai ficar muito mais difícil e muito mais perigoso. Então o ideal mesmo é que você divida em 2 pilhas, tá? Conforme o tamanho do seu pote. Então aqui, ó, eu tenho 2 tamanhos de pote de vidro, tá certo? E aí eu coloquei cada um na sua pilha. Porque aí dessa forma eu sei quais são os tamanhos, quais são os tipos de pote que eu tenho. E a pilha não tá tão alta, não tá tão pesada. Para que não corra o risco de quando eu pegar, algum se quebrar, tá certo? E aí como que a gente organiza as tampas? Ó, achei uma tampa perdida aqui, ó. Provavelmente esse pote deve ter quebrado e a tampa ficou. Vamos desapegar. O que não tem serventia, o que não tá em bom estado, não tem por que a gente ficar, tá certo? E aí estão aqui as 3 tampas dos potes menores e as 2 dos maiores. Como que a gente pode organizar? A gente pode organizar esses potes de vidro da mesma forma que a gente organizou esses aqui de inox. A gente pode tampar um por um e empilhar um em cima do outro, dependendo do espaço que a gente tem. Mas vamos supor que a gente não tem esse espaço para a gente empilhar. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas 2 filas aqui, como já estão aqui, e a gente vai pegar, por exemplo, aquele famoso potinho de sorvete. Um potinho de sorvete pode ter uma serventia muito bacana, que é funcionar como um organizador para essas tampas de pote. Como assim? A gente vai colocar ele aqui ao lado, tem que estar exatamente ao lado dos respectivos potes, para a gente organizar as tampas. Ó, a gente vai colocar as tampas todas aqui. E ele vai funcionar como um produto organizador. Poderia ser uma cestinha, poderia ser uma caixinha, mas poderia também ser um pote de sorvete. Que ele é maior do que os potes de vidro, então com isso as tampas cabem dentro dele. E aí, ó, fica tudo aqui organizadinho, tá vendo? Fica fácil
de você pegar, de você tirar e tá exatamente ao lado dos respectivos potes. Dessa forma, quando você precisar daquele pote, você não vai ter dificuldade em localizar a tampa dele, porque vai estar aqui guardadinho junto. Então, essas são algumas maneiras que você tem para organizar os seus potes. Empilhando com as tampas ao lado ou empilhando com eles tampados, tá certo? Aqui a gente ainda tem aquele conjuntinho, que a gente pode colocar ele aqui no cantinho, ó, porque ele não vai tirar a visão do de trás, tá? Se ele fosse tirar a visão, a gente não colocaria, porque o que não é visto não é usado. Então, por isso que a gente tem que ter a organização com a seleção feita, a categorização feita, com esse critério do que tem na frente e tem atrás, para que você não deixe de usar as coisas que você tem porque você não está vendo. Ou, mais uma vez, para que você não tenha dificuldade de acessar, tá certo? Ainda ficou aqui um outro potinho que a gente pode colocar aqui por cima. E o nosso mini multiprocessador, que eu vou colocar ele aqui embaixo na bancada e já já eu falo sobre ele. Então aqui a gente conseguiu organizar toda a nossa cozinha. A gente definiu o que fica e o que sai, as coisas que não estão em bom estado, as coisas avulsas, perdidas, a gente desapegou. A gente criou a categoria, ou seja, organizou por tipo, ó, os potes de inox estão juntos, os de vidro estão juntos, os de plástico estão juntos, ou seja, cada um na sua categoria, cada um devidamente agrupado. Aqui embaixo, da mesma forma, os copos, pela sua família, né, os copos mais altos, mais baixos, as canecas, as xícaras e os pratos. Ou seja, a gente categorizou e encontrou um lugar certo para cada coisa. Cada coisa aqui nesse armário agora tem a sua casinha. E dessa forma a gente consegue manter a organização. Porque está acessível, está visual, está organizado, está fácil da gente identificar. E assim fica fácil de manter. Por que muitas pessoas alegam, eu organizo, mas eu não consigo manter a organização? Porque na verdade a pessoa não criou um sistema. Ou aquilo não está no lugar ideal. Ou aquilo não está categorizado corretamente. Ou aquilo não está fácil, porque... É como eu disse, o que a gente usa no nosso dia a dia, a gente precisa que esteja fácil, que esteja acessível, que seja rápido da gente pegar. Porque se a gente tiver que buscar uma escada ou abaixar para pegar dentro do armário, não tá fácil, não faz sentido. E aí se tiver difícil, a gente não vai devolver para aquele lugar. A gente vai colocar no primeiro espaço que a gente encontrar. Então por isso que a gente tem que seguir esse passo a passo de selecionar, de categorizar, encontrar o lugar certo para que a gente consiga manter a organização. Então esses 3 primeiros passos, eles são fundamentais para que a organização seja mantida, tá certo? E aí, o 5º passo é curtir. O que eu recomendo? Como eu já falei aqui no início, que você comece aos poucos. Que você separe um tempozinho na sua agenda para você organizar uma parte do seu armário da cozinha. Para você seguir esse passo a passo e aplicar aí na sua casa. E depois que você fizer, tira uma foto do antes e depois, manda para mim aqui no direct, compartilha com o seu grupo da família. É muito importante que a gente vibre com as nossas conquistas, né? Com essa mudança que a gente está fazendo na nossa vida. E o 6º e último passo, mas não menos importante, é a revisão. E eu divido a revisão em 2 etapas. Primeiro é aquela revisão que a gente faz após a organização. É uma checagem para ver se aquele sistema que a gente criou está fácil, está funcionando, faz sentido, se aquilo vai facilitar a nossa rotina ou não. E a outra revisão que pode ser feita é a cada 6 meses a 1 ano. Para quê? Não só para você conferir se de fato aquilo é da melhor maneira, mas também para você avaliar se o que você deixou e organizou, se você usa aquilo tudo, se de repente alguma coisa se quebrou, se perdeu e você precisa substituir, se alguma coisa ficou muito gasta ao longo desse tempo e você tem que desapegar para colocar outra. Então é muito importante que a organização ela seja revista a cada 6 meses a 1 ano para que você consiga manter ela sempre organizada. Porque, gente, a organização não é uma coisa definitiva. Você organizou uma vez e não organiza nunca mais. Mas ela também não é aquela arrumação que você tem que fazer todo dia. O que é organização? É você criar um sistema que funcione na sua rotina. Que seja prático de você utilizar aquelas coisas e manter. Porque a vida é dinâmica. A gente tem as coisas para serem usadas, inclusive a gente tem que usar. Mas elas têm que voltar para o lugar. Por isso que elas têm que ter a sua casinha. Por isso que tem que fazer sentido a criação desse sistema, tá certo? Então,
Esses são os 6 passos da organização e que é muito importante que você siga cada um deles para você conseguir criar o seu sistema de forma que funcione, de forma que a sua organização faça sentido e seja duradoura. E outra coisa, não só ela não é definitiva por conta desse movimento da vida, como organização, gente, não é capa de revista, não é para ser uma coisa engessada que você botou uma vez e não mexe nunca mais, o que não é para ninguém mexer. Não, a casa tem vida, as coisas são para ser utilizadas, mas por isso que é tão importante criar um sistema que funcione, que facilite, que gere praticidade. Porque a ideia aqui não é perder tempo procurando as coisas, não é perder dinheiro porque você achava que não tinha uma coisa, você foi lá e comprou repetida, tá? A ideia aqui é justamente o contrário. É que você saiba tudo que você tem, que você identifique com facilidade, que você utilize e consiga devolver para o lugar. E a partir do momento que isso acontece, é porque a organização de fato foi instalada na sua casa e você consegue utilizar no seu dia a dia, te trazendo facilidade. Outro exemplo que eu quero dar disso é falar aqui da bancada, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma bancada abaixo do armário, mas tem a bancada da pia também, tudo vai depender da disposição. Mas o que eu quero falar sobre a bancada? Geralmente nas bancadas é onde a gente faz o preparo dos alimentos, né? Onde a gente vai cascar, vai picar, é onde a gente prepara aquele lanche, aquele sanduíche, aonde a gente coloca as nossas compras higienizadas para guardar na despensa. Então a gente precisa que essa bancada ela esteja pronta para todas essas atividades. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui o exemplo do liquidificador. Vamos supor que você diariamente você prepara uma vitamina no seu café da manhã antes de você ir trabalhar. Ou o seu filho, alguém na sua casa usa o liquidificador todo dia. Faz todo sentido ele estar aqui na bancada, porque ele está acessível, ele está próximo dos copos para você colocar, tem uma tomada logo aqui atrás, então faz todo sentido ele estar aqui, isso vai ser prático para você. Agora vamos supor o contrário, que você use o liquidificador raramente, uma vez no mês. Não precisa estar aqui. Ele pode estar num armário, ele pode estar numa prateleira, ele deve estar em outro lugar. Por quê? Porque se ele não é usado o tempo todo, ele aqui está ocupando um espaço precioso. Ele está justamente ocupando um espaço do seu preparo de alimento, do preparo do seu lanche. Então ele pode e deve ir para outro local. E assim eu digo do nosso mini multiprocessador que estava no armário. Como ele é utilizado diariamente para fazer comida, não precisa ficar nesse tira e bota de dentro do armário e ocupando um espaço de outras coisas que precisam ficar guardadas. Ele pode muito bem ficar aqui em cima da bancada, que é onde a comida vai ser preparada, é onde tem a tomada perto, então tá fácil, tá prático. Então o que eu quero dizer é isso, tenha na sua bancada, você pode ter eletrodomésticos na sua bancada, mas tenha ali o que você usa constantemente. O que você utiliza eventualmente, guarda em outro lugar, para você ganhar esse espaço, para isso facilitar a sua rotina, tá certo? Então, dessa forma você vai conseguir ter essa logística melhor no seu dia a dia. Mais uma vez, essa organização, essa disposição das coisas vai trazer facilidade para o seu dia a dia, para você conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais leve, de uma forma mais prática, que você não fique se aborrecendo na correria, nem perdendo tempo nem dinheiro, tá certo? Então, gente, aqui organizamos, né, cumprir a missão da nossa primeira aula, que era organizar a parte de uma cozinha. Hoje a gente organizou esse armário superior aqui, onde a gente guarda as coisas mais do dia a dia, como os copos, pratos, xícaras. Organizamos os famosos potes, que foram muito pedidos lá nos stories. Então a gente fez essa organização aqui para mostrar para vocês que vale a pena organizar, que é possível organizar, que dá para organizar de uma forma prática, de uma forma leve, para que você comece a colher os benefícios dessa organização. Agora, se você quiser aprender a organizar o restante todo da cozinha, armários superiores, gavetas, gavetões, despensa, geladeira, você tem que vir para a comunidade Organize Você Mesma, porque lá você vai ter aulas como essas, te ensinando na prática, fazendo o antes e o depois, para que você veja de fato como você pode aplicar aí na sua casa, tá certo? E agora que a gente finalizou essa primeira aula, eu quero fazer um lembrete para vocês que hoje é só o primeiro dia, a gente ainda tem a série amanhã e quinta-feira. Amanhã a gente vai organizar uma parte do guarda-roupa, tá certo? E na quinta-feira a gente vai fazer algumas dobras. E também eu vou apresentar alguns princípios muito importantes para isso, tá certo? Então já coloca aí na sua agenda para amanhã, 8 horas. Você tá aqui junto comigo aqui no Instagram, tá certo? Para que você
consiga ir organizando a sua casa aos poucos. E se você quiser avançar mais, se você quiser organizar mais, você entrar na comunidade junto comigo, tá certo? Então, missão dada, missão cumprida, né? Eu tô muito feliz da gente estar aqui junto nesse primeiro dia da série Casa Organizada. E agora eu quero abrir para comentários, dúvidas, quem tiver alguma situação aí na sua casa, que queira trocar uma ideia de como fazer. Eu vou chegar aqui mais pertinho do celular para conseguir ler os comentários, tá certo? Agora o espaço é de vocês, para vocês perguntarem, para vocês comentarem o que vocês quiserem, tá certo? Amei suas dicas, aula maravilhosa. Que bom, eu fico muito feliz porque eu preparei com vinho, né? Como eu disse a vocês no início da live, eu sou uma apaixonada por organização. Eu não falo aqui da boca pra fora. Eu vivencio isso e por isso que eu quis fazer dessa série as aulas práticas, para que vocês me vissem em ação e para que vocês vissem que é possível, que não é um bicho de 7 cabeças, sabe, gente? Que dá pra gente organizar do nosso tempo, do nosso jeito, no nosso ritmo, mas que se a gente tiver uma orientação, tudo funciona de forma mais prática e mais leve. E é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra estar junto com você, construindo essa organização, colaborando, tá certo? Maravilhosa, dica boa. Como organizar os pirexes maiores? Então, para os pirexes, normalmente a gente coloca eles empilhados, né? Um dentro do outro. Tipo aqui tipo como eu fiz aqui nos potes, né? Só que os pirex, eles são naturalmente maiores. E o ideal é que se a gente tiver que colocar um dentro do outro, que a gente compre os produtos organizadores que tem feito de feltro ou de EVA, que ele funciona, ele é tipo um discozinho, eu não tenho aqui agora para mostrar, mas que a gente coloca esse produto organizador entre um pirex ou outro, para que eles não arranhem, para que não dê aquela lascada no vidro, né? Para que um pirex não fique dançando, machucando um ou outro. Então, se você precisar empilhar, é interessante que você utilize esse produto organizador de EVA ou feltro para você proteger o seu pirex. A outra alternativa que você tem são alguns produtos organizadores que você vai colocar eles enfileirados, tá certo? Eu vou pegar um aqui de tampa que eu tenho, que não é o ideal para pirex, mas só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Só um minuto. Olha, esse produto organizador aqui, ele é para botar tampa de panela, porque aí aonde a gente pega a tampa, a gente encaixa aqui. Mas existem os produtos organizadores próprios para pirex, para travessa, para tabuleiro, que a ideia é você botar o pirex aqui, tá? Ele vai ficar aqui, um atrás do outro. E aí, um não vai encostar no outro, não vai correr o risco de quebrar, não vai ter o peso de um em cima do outro, porque ele vai ficar encaixadinho, um em cada casinha. Então, para pirex, são essas duas dicas que eu dou. Ou você coloca um EVA entre um e outro, ou você compra um produto organizador para você colocar um atrás do outro, cada um encaixado numa seção, tá certo? Amei, dicas maravilhosas, aprendo com você. Muito importante a dica. Ai, que bom que vocês gostaram. Isso aí, tentar melhorar com os ensinamentos de hoje é perfeito. Podemos colocar as xícaras, eu acho que encaixadas, quando temos mais quantidade? Sim, podemos sim. Como que a gente pode organizar? Outra maneira da gente organizar as xícaras, além de colocar enfileiradas, né? Uma que tem na frente, tem atrás, existem os produtos organizadores que a gente pode prender aqui na prateleira de cima e aí a gente pendura as xícaras. Com isso a gente ganha essa altura aqui do armário, tá certo? E a gente pode pendurar. Tem outros chamados de gavetex, que é tipo uma gaveta que você vai encaixar aqui e aí você vai criar como se fosse uma outra prateleira e você pode colocar as xícaras. Mas, se você não quiser investir em produtos organizadores, como que você pode empilhar as xícaras? Normalmente, as pessoas simplesmente colocam assim, né? Coloca assim. Só que dessa forma, ó, ela fica bamba. Então, a chance de você quebrar é muito grande. Então, se você precisar empilhar, pega a alcinha da xícara e prende aqui dentro, ó. Encaixa aqui dentro. Ela fica firme, ó. Ela não vai movimentar, como da outra forma, ó. Ela tá presinha, ó. Tá? Então, se você precisar empilhar as xícaras, coloque assim. E você vai conseguir no máximo 2. E aí, por exemplo, se você tiver um conjunto de 4, de 6, você empilha 2 a 2 e vai colocando uma atrás da outra. Para seguir aquele princípio do que tem à frente tem atrás. Tá certo? Então, essa é uma maneira de empilhar as xícaras sem que elas fiquem bambas, sem que corra o risco de quebrar. Tá bom? Empilhadas. Agora que eu li, é isso mesmo. Então, acho que eu respondi. Preciso organizar, são minhas canetas. Devo ter umas 20, faço coleção. Aí tem uma diferença, tá, gente? Tem uma diferença em quem faz coleção
e em quem tem um volume muito grande, assim, que perdeu o controle. Se você faz coleção, é porque aquilo é importante para você, aquilo representa alguma coisa na sua vida. Então, existem alguns organizadores, alguns displays que você pode organizar as suas canetas, por exemplo. Ah, são canecas, né? Ah, não, eu li canetas, desculpa, agora eu resolvi. As suas canecas. Se você faz coleção das canecas, o que você pode utilizá-la na sua cozinha como um enfeite, e aí você pode ver alguma prateleira. Ou então, se você quer preservá-la, a minha sugestão é comprar esses produtos organizadores que você pendura. Porque aí você pode, como eu falei, você vai ganhar uma altura aqui, porque você vai ter algumas penduradas e outras você enfileira aqui embaixo. Então, você vai ter duas alturas. Ou então, como eu também já dei a dica, você comprar um gavetex, porque aí você faz uma outra prateleira. Mas, dependendo da sua coleção, talvez você precise criar um espaço só para suas canecas. Aí, de repente, você vai ter que investir num outro móvel para você separar só elas, para ser, de repente, eu pensei que agora numa cristaleira. Você, de repente, ter uma cristaleira para colocar a sua coleção de canecas. Tudo vai depender do volume, mas as sugestões que eu tenho para te dar são essas. Você colocar numa prateleira como enfeite, você utilizar os produtos organizadores no armário da cozinha, ou você adquirir um móvel, como, por exemplo, uma cristaleira, para que você coloque lá todas as suas canecas de coleção, tá certo? Minha mãe também coleciona canecas. Ela fez uma prateleira comprida para ficar exposta na cozinha. É isso aí, porque a ideia de quem coleciona é, de certa forma, exibir aquilo, porque a pessoa tem orgulho de exibir aquilo. Por isso que eu dei essa ideia de colocar como enfeite, que pode ser numa prateleira, que pode ser numa cristaleira, conforme for a disposição aí que você tenha e a quantidade, mas a ideia exatamente é essa. Aqui em casa meus pirex estão todos empilhados, terrível para pegar um dentro do outro. Pois é, por isso que eu falei, se você não tiver alternativa, o que eu quero dizer que não tem alternativa? Se você não tiver espaço suficiente para colocar os pirex enfileirados um atrás do outro, procure pelo menos colocar um protetor, né, um produto organizador entre um e outro, para que eles não quebrem, eles não arranhem. Mas essa coisa de pegar vai ser difícil mesmo, porque você vai ter que tirar todos para pegar o que você quiser. Agora, se você investir num produto organizador como esse que eu citei, por exemplo, você vai ter uma casinha para cada um, e aí você puxa só o que você quer, fica muito mais fácil, tá? É como se fosse, eu vou pegar aqui por exemplo, para ficar melhor, eu vou pegar aqui o prato, ó. Tá vendo? É porque aqui não é pra isso, né? Como eu falei, esse organizador é um organizador de tampa de panela, então eu tô só exemplificando. Mas a ideia do organizador do pirex é que fica um pirex aqui e outro aqui. E aí você não precisa tirar nenhum lugar pra você pegar, você vai pegar só o que você quer, porque ele vai estar ali sozinho na casa dele, tá certo? Então realmente facilita bastante, tá? Excelentes dicas, excelente dica das xícaras, muito obrigada. Nada, gente. Vou aplicar as dicas. Ótimo, ótimo. Então, assim, a cozinha, ela é um mundo infinito, né? Porque a cozinha, geralmente, é o local da casa onde a gente tem mais utensílios. E por isso que ela precisa ser bem organizada. Porque, assim, às vezes a gente deixa uma comida queimar porque a gente estava procurando aquela espátula que achou que estava ali na gaveta e não estava. E aí você queimou a comida. Às vezes você quer fazer um bolo, você não sabe onde está a sua batedeira, porque é uma coisa que você não faz todo dia e você não lembra de onde ela está. E assim vai. Então o risco da gente queimar as coisas, da gente quebrar as coisas, da gente até se machucar, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a organização da cozinha. E mais uma vez, faça aos poucos. Não saiam tudo de dentro dos armários, não, porque a gente fica naquela empolgação, naquela ansiedade, mas eu recomendo fortemente que você faça aos poucos, sabe? Começa pela gaveta de talheres, depois vai pela gaveta dos utensílios de preparo de comida. Outro dia você pega e faz essa parte do seu armário superior, da sua prateleira. Vai fazendo um pouquinho cada dia. E como eu falei, se você quiser aprender na prática, como eu tô aqui ensinando a vocês, quiser ver um antes e um depois da cozinha, é só você entrar na comunidade Organize Você Mesmo. Porque lá eu tenho todas as partes da cozinha. Armário superior, inferior, gaveta de talher, gaveta de toalha, panelas, travessas. Lá eu explico passo a passo, com todas as dicas, mostrando alguns produtos organizadores para que você aprenda de forma prática a organizar a sua cozinha e o que mais você quiser,
tá certo? Então não perca a aula de amanhã, que também eu preparei com muito carinho para poder contribuir com você, para que você acredite que você mesmo pode organizar a sua casa, tá certo? E eu tô aqui para ajudar, tô aqui para contribuir, dando o meu melhor como apaixonada por organização que eu sou, tá certo? Tudo muito bem explicado, ansiosa pelo guarda-roupa. Ah, que ótimo! Então, olha, Dani, vem amanhã, venham todas vocês. Quero todas vocês aqui comigo e compartilhem com as amigas de vocês, com outras pessoas que vocês sabem que gostam de organização. Estejam aqui na série, tá certo? Os copos podem ficar um dentro do outro? Então, tudo depende, né? Porque assim, depende do material do seu copo. Por exemplo, esses copos de vidro aqui, eles são bem resistentes, tá? Então, se você precisar encaixar um dentro do outro pelo volume que você tiver, pode encaixar, mas não encaixe mais de 2, tá? Porque quando você for pegar, ele fica bambo, tá? Então, não encaixe mais de 2. E se você precisar encaixar, faça a mesma lógica da xícara, tá? Coloca na fila, encaixado, mas na fila. Mas procure não encaixar mais de 2. Essa coisa de encaixar, gente, encaixar copo, xícara, prato, travessa, pote, a gente acaba fazendo isso porque a gente não tem espaço, né? Porque a gente tem muitos itens para pouco espaço. E aí, qual é a solução para isso? A gente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é fazer uma seleção bem feita. É ficar de fato com o que você utiliza. Não ficar guardando coisas que vão ocupar um espaço que você poderia estar utilizando com outras mais importantes. Então, a seleção, por isso que ela é o primeiro passo, ela é fundamental. E o outro caminho que a gente tem é, se necessário for a gente fazer pilhas, a gente não fazer pilhas muito altas e usar produtos organizadores em alguns casos para evitar que aquele utensílio não seja quebrado, não seja danificado, como eu dei no exemplo do Pirex, tá certo? Então, assim, procure empilhar pouco. Se puder colocar enfileirado, se puder colocar tampado no outro, como no caso dos potes, é melhor, tá? Ou então usar produtos organizadores, porque aí eles vão criar novos espaços para que você consiga organizar de uma maneira diferente e, na verdade, ganhar mais espaço. Porque pensa aqui comigo, se você colocar um organizador que pendura xícara aqui, ou colocar um gavetex, é como se você tivesse uma outra prateleira aqui. Você vai ganhar espaço. Então, esse é um benefício do produto organizador. Mas, mais uma vez, reforçando, organizem antes de comprar. Para vocês terem noção do que vocês têm, para que vocês tenham noção do espaço, do volume, do tipo, e para que vocês avaliem se de fato é necessário, tá certo? Foi o que eu fiz na minha cozinha, só deixei o que eu uso mesmo. Isso é o ideal, gente, tá? O ideal é a gente ter na cozinha e em todos os cômodos da nossa casa realmente o que a gente usa, tá? Porque senão é o que eu falei, a gente fica ocupando o espaço. E tudo que a gente precisa guardar, a gente precisa o quê? De espaço, ou seja, você precisa de um armário, um guarda-roupa, uma prateleira. Você precisa de investir tempo para você organizar, para você limpar. Você precisa investir dinheiro, porque você tem que comprar um móvel, você comprou as coisas. Então, assim, a gente não precisa desse excesso todo. Eu também não tô aqui radicalizando para ter uma coisa de cada. Tem que ser um meio termo no sentido do que de fato você usa, do que de fato faz sentido para sua vida. Porque se você não usa, se não faz sentido, meu conselho de coração é que você desapegue, que você doe, que você venda, que você dê o destino que for melhor, tá certo? Então tá bom, gente. Então eu vou encerrando por aqui essa nossa primeira aula. Lembrando que amanhã nós temos a segunda aula, que é a organização de uma parte do guarda-roupa. Então não percam, estejam aqui às 20 horas, compartilhem com as amigas de vocês, sigam aqui o Organize Você Mesmo para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo, para vocês terem acesso a toda essa programação que eu preparei com muito carinho, com muita paixão pela organização, procurando entregar o meu melhor para vocês, tá certo? Então, amanhã a gente se vê aqui às 20 horas para organizar uma parte do guarda-roupa, combinado? Então tá certo, olha, quero agradecer muito a vocês, a presença, o tempo, a participação. Pra mim é muito especial ter vocês aqui comigo, tirando dúvida, comentando. Isso pra mim é muito importante, porque eu tô aqui fazendo toda essa entrega pra vocês, pra auxiliar vocês, pra que vocês acreditem que vocês mesmos podem organizar a casa, tá certo? Então tá bom, gente, olha, muito obrigada, uma boa noite pra vocês e até amanhã. Não esqueçam, hein? Amanhã às 20 horas aqui no Organize Você Mesmo. Um beijo. Tchau, tchau.